O que acontece em uma dinâmica em grupo para primeiro emprego e como você deve se preparar para garantir a sua vaga? Vem comigo que eu vou te falar tudo sobre esse assunto. Olá, querido aspirante, eu sou o Kesley e esse é o canal Meu Primeiro Emprego. Você já conhece esse ambiente, então já vai deixando o seu like, vai se inscrevendo por aí. Olha só, hoje a gente vai falar sobre dinâmica em grupo, como isso é utilizado nas entrevistas de primeiro emprego, seja para jovem aprendiz, seja para estágio, e como você deveria se preparar para ir com a garantia de que a vaga vai ser sua. Então fica aqui comigo, vai dar tudo certo. Olha só, vamos começar falando dos objetivos da dinâmica em grupo? Sim, porque nada é por acaso em um processo seletivo. Então, numa dinâmica em grupo, o que o entrevistador ele quer ver de você? Ele quer ver suas habilidades de comunicação, ele quer ver se você trabalha bem em equipe, se você tem características de liderança, se você toma a iniciativa, se você tem capacidade de ouvir os seus colegas ali naquele momento da dinâmica, se você tem raciocínio lógico, criatividade, resolução de problemas. Ou seja, você não vai ser exposto ali a uma situação sem um objetivo final. Ali o entrevistador ele consegue olhar para você e perceber características suas que podem ser boas ou ruins, caso você seja contratado. Então ele vai, com base naquele perfil que você apresentar, ele vai identificar essa pessoa eu gostaria de ter na minha equipe. Não, essa pessoa aqui demonstrou que, com base na dinâmica, que ela não tem um perfil profissional que eu quero hoje. Então ele consegue usar os insumos da dinâmica para decidir quem é que entra e quem não entra. Falamos sobre os objetivos da dinâmica e agora acho que é importante falar sobre quais são as etapas da dinâmica em grupo, né? Geralmente, quando você vai para um processo seletivo de primeiro emprego, você vai ter uma entrevista individual, que é quando você fala com o entrevistador frente a frente. Você vai ter um período de testes ali, que pode ser testes de português, raciocínio lógico, redação, ou pode ser simplesmente um teste sobre a empresa. E aí, enfim, você vai ter a dinâmica em grupo. E a dinâmica em grupo, você vai ter ali, geralmente, você vai ser colocado em um grupo. Então, vou dar um exemplo aqui. Você entra numa sala com 20 pessoas que estão sendo entrevistadas para essa vaga. O entrevistador ele vai dividir ali, geralmente, em 4 ou 5 grupos. Se for 4, vão ser grupos de 5 pessoas. Se for 5 grupos, grupo de 4 pessoas. E aí, nesses grupos, o entrevistador ele vai dar um desafio para cada um desses grupos. Então, ele pode pedir para você montar uma empresa fictícia e apresentar essa empresa. Ele pode pedir para você fazer algo meio extraordinário, assim como, por exemplo, vender uma caneta sem tinta ou salvar um barco estragado, construir alguma coisa. Então, ou seja, ele vai dar um desafio ali para aquele grupo, para o seu grupo, e vocês vão ter que construir ali uma apresentação de como vocês fariam para resolver aquele problema e depois apresentar isso para quem estiver entrevistando. Eu lembro de uma entrevista que eu fui que a gente precisava vender um remédio, uma cura para câncer. A gente precisava vender isso. Só que o remédio era extremamente caro e o público não tinha condições de pagar. Então a gente tinha que criar argumentos de venda para que a gente conseguisse resolver aquela situação, né? Aquele desafio do nosso público não ter o dinheiro. E eu lembro que foi muito difícil a gente conseguir construir argumentos porque durante a dinâmica em grupo, os nossos entrevistadores foram fazendo perguntas para a gente. E isso é algo que pode acontecer aí para você também. Lembro também de uma situação de um jovem aprendiz que eu entrevistei numa palestra lá no CIE, que ele disse que na dinâmica dele, o entrevistador perguntou quantos litros tinha um barril de petróleo. Como é que você vai saber de uma coisa dessa, né? Então, às vezes, não é a resposta certa, mas é a habilidade que você tem de pensar, de raciocinar, de sair daquela situação criativamente. Tudo isso conta. Então, você pode ter dinâmicas de solução de problemas, jogos de cooperação, pode ser uma gamificação também, uma competição para ver se você é uma pessoa mais ativa, líder ou retraído. Pode ser um estudo de caso também, né? Então, eles podem pegar uma situação da própria empresa e pedir para vocês analisarem. Então, tudo isso vale numa entrevista de dinâmica em grupo, tá? Agora, o que os entrevistadores vão avaliar? Sua postura, se você está participando ou não. Tem gente que é retraído. Se você é uma pessoa retraída e tímida, não deixe de participar, porque tudo isso é observado, tá? Se você toma a liderança daquele grupo, ou se você vai ser mais uma pessoa, um participante. Então, tudo isso é observado. E a dinâmica em grupo, uma coisa que vocês precisam entender, é que ela não é simplesmente um lugar de eliminação da entrevista. Não é um meio para te eliminar, tá? Que muita gente pensa assim, não, isso aqui está sendo feito porque tem muito candidato e pouca vaga, então ele precisa saber quem ele tem que eliminar. Na verdade, não é isso. Na verdade, o que o entrevistador quer é que você mostre as suas potencialidades. Ele quer que você realmente seja você naquele momento, tá? E isso é muito importante. Se você vai com a cabeça de que é uma fase de eliminação, você já vai com medo, você já vai retraído, nervoso, ansioso. Vá com um pensamento de tipo assim, cara, essa é uma oportunidade para eu mostrar o meu potencial, os talentos que eu tenho, as minhas habilidades, e com esse pensamento você tira um pouco do nervosismo e da
ansiedade. Aí, algumas dicas para você conseguir se sair bem nisso daí. Se você perceber que o seu grupo é um grupo muito passivo, um grupo que não tá tomando a frente, tome a frente. Ah, Kesley, mas eu não tenho esse perfil de liderança. Cara, é uma oportunidade. Se você caiu num grupo que é um grupo tímido demais, não olhe isso, putz, vou perder. Não é simplesmente uma competição. Olhe como uma oportunidade de você tomar a frente. Se você entrou num grupo que todo mundo é muito participativo, mostre habilidades de escuta. Isso é muito importante. Escute bastante e dê uma opinião com base no que você escutou. Então, ou seja, em qualquer ambiente que você for colocado numa dinâmica em grupo, você pode mostrar suas potencialidades. E por fim, não tenha medo de errar. Nenhuma resposta é pior do que o silêncio. Se você for questionado durante a sua dinâmica em grupo pelos entrevistadores, pior do que você falar alguma coisa errada é você dizer não sei, não pensei nisso. Responda algo, sabe? Tem um pensamento rápido ali, cara, minha resposta pode estar errada, mas responda algo. Isso tudo também é avaliado. Então, essa é a dinâmica em grupo. A dinâmica em grupo ali é esse momento que geralmente acontece nas entrevistas de primeiro emprego, e se acontecer na sua entrevista, lembre-se desse vídeo, salve esse vídeo, guarde essas dicas porque elas vão ser valiosas para você. Depois você pode também acessar aí no YouTube e ver diversos tipos de situações que você pode ser colocado numa dinâmica em grupo para você tentar ir mais ou menos preparado. Mas é sempre uma coisa nova, tá? Não existe uma receita para isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Comenta aqui embaixo também se você gostou dessas dicas e você teria algo a mais para contribuir. Deixa a gente saber aqui embaixo. Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente divulga vagas diariamente no Brasil inteiro para jovem aprendiz, para estágio. É gratuito, clica aí e acesse. E a gente se vê, querido aspirante, num próximo vídeo. Até mais!